O Vasco nasceu para estar nos primeiros lugares. Nasceu com essa ousadia, para ser sempre o melhor. Então, quando o torcedor do Vasco aceita uma posição diferente, às vezes a gente até escuta os próprios dirigentes do Vasco. O Pedrinho recentemente falou sobre isso. Não, o Vasco tá ali com um time para ficar entre os 8. Não, ok, ele pode ser realista, mas ele precisa entender, e o torcedor precisa entender que isso não é a identidade do Vasco. O Vasco entra para ser campeão, e foi campeão em 1923. Só perdeu um jogo, perdeu 3-2 do Flamengo. Naquela época já era difícil ganhar do Flamengo, porque a arbitragem atrapalhou, né? Anulou um gol do Vasco. Mas o Vasco foi campeão invicto depois. Mas a situação, a vida do Vasco sem São Januário era muito difícil. E quando o Vasco é campeão, em 23, ele é convidado então para formar lá na Associação Metropolitana de Esportes Amadores, porque os clubes da elite, Flamengo, Fluminense, Botafogo, incomodados com o que estava acontecendo com o futebol, principalmente por conta do protagonismo do Vasco, abandonam a liga e fundam a associação. E colocam lá com uma das condições, que era o Vasco não jogar com seus jogadores campeões, negros, trabalhadores, pessoas humildes, não queria que o Vasco jogasse, queria que o Vasco eliminasse esses jogadores, que é a nossa resposta histórica. Mas tinha também um artigo que dizia que o Vasco, que o clube tinha que ter o seu campo. A exigência que tivesse. Uma exigência. Depois o Vasco, ele dá a resposta histórica, fica de fora. Em 24 ele é campeão novamente, é bicampeão, e aí é campeão invicto, dessa vez, né? E aí depois ele vai para a AMEA. Ele vai lá se filiar à AMEA como um dos fundadores. Mas aí tinha um artigo, olha isso. O artigo dizia o seguinte, que nenhum clube poderia mandar uma partida em um campo que não fosse ou seu, ou alugado ou agregado de alguém. Então, o Vasco não poderia alugar o campo de ninguém e não poderia nem usar um campo que fosse o dele alugado. Ou seja, ele teria que comprar o campo em que ele havia alugado. E um fato curioso, nem de quem estivesse na liga, na associação, nem que estivesse fora. E por que isso é curioso? Aí, falando um pouco do passado e do presente. Se essa regra valesse hoje, nenhum clube grande, com exceção do Vasco, teria lugar para jogar. Porque o Botafogo joga no Engenhão e é uma concessão da prefeitura. A dupla Fla-Flu joga no Maracanã, que é uma concessão do Estado. Então, se a regra valesse hoje, eles não jogariam, só o Vasco.